Desejo aos amados irmãos a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Em Romanos capítulo 1, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. E o tema para nossa meditação é credenciais do Evangelho. Por credenciais entendemos títulos ou ações que dão crédito, que abonam, que nos beneficiam as pessoas. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo tem suas credenciais. Em Marcos capítulo 1, versos 14 e 15, a Bíblia diz que após a prisão de João Batista, Jesus foi para a região da Galileia, pregando o Evangelho do reino de Deus e dizendo: arrependei-vos e crede no Evangelho. O Evangelho é, então, uma mensagem que vem do coração de Deus para o nosso coração e ela nos aconselha a nos arrependermos dos nossos pecados e tomar nova direção para a nossa vida. Arrependimento significa justamente isso: mudança de mente, mudança de direção, mudança de conceitos, de opiniões, mudança da maneira de pensar. E, assim sendo, tomamos outras direções para a nossa vida. O Evangelho é o poder de Deus. Poder vem do grego dunamis. Na nossa língua portuguesa, dínamo, que tem o poder de transformar a energia natural em energia elétrica. Deriva-se também daí a palavra dinamite, que conhecemos por sua força explosiva. O Evangelho é o poder de Deus, que estoura, que explode as fortalezas, destrói as fortalezas do inimigo. Em Atos 16, nós encontramos a história de Paulo e Silas, quando eles estavam presos na cidade de Filipos. E a Bíblia nos diz que houve ali um pequeno terremoto. O cárcere tremeu, as bases do cárcere tremeram, e a Bíblia diz que os portões foram abertos. E nenhum dos presos fugiu, todos ficaram ali. E o carcereiro, preocupado, porque ele pagaria com a vida se algum daqueles presos fugisse, e ele então perguntou para o apóstolo Paulo e Silas: o que eu preciso fazer para me salvar? Porque ele viu que, embora os portões estivessem abertos, nenhum dos presos havia fugido. E ele viu que ali havia acontecido um milagre. A mão de Deus havia operado ali naquele momento. E antes dele fazer esta pergunta, ele tentou suicidar-se. Ele quis matar-se tirando sua espada. Mas o apóstolo Paulo disse a ele: não te faças nenhum mal. E aí então surgiu a pergunta: o que eu preciso fazer para ser salvo? E tem aquela resposta maravilhosa, magnífica do apóstolo Paulo, que até hoje nos traz vida, ela nos traz esclarecimentos em virtude dos dias que vivemos, que não são dias diferentes daqueles dias passados.
Quando a resposta, eu digo, foi: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa, você e a sua família. Então esta resposta, ainda hoje, ela fala profundamente ao nosso coração, porque nós conhecemos pessoas que trabalham conosco, que estudam conosco, enfim, elas convivem conosco em sociedade, e elas estão perguntando, ainda estão questionando, o que eu preciso fazer para ser salvo? Outros estão perguntando, com tantas denominações, com tantas religiões, qual a igreja certa? Qual a religião certa? Em que igreja eu devo participar? Eu devo ir? Mas a resposta está bem clara na resposta do servo de Deus: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. E eu dou a seguinte orientação às pessoas: crê no Senhor Jesus Cristo, entregue a sua vida a Jesus Cristo e depois procure uma igreja para seguir Jesus, amar Jesus, viver para Jesus. Uma igreja onde você se sinta bem, uma igreja que pregue a palavra, uma igreja que evangeliza, que anuncia que Jesus Cristo é o único e todo suficiente Salvador. Porque nós vivemos dias onde as pessoas dizem: mas eu creio que Jesus Cristo é o Salvador. Não basta crer que Ele é o Salvador. Ele tem que ser o único e todo suficiente. Só Jesus. Nós não precisamos nada mais além de Jesus. Então este é o Evangelho. É o Evangelho que ele causa mudanças. Ele impacta nossas vidas pelo seu grande poder. Porque ele é o poder de Deus. Poder de Deus para a nossa salvação. Poder que liberta. Poder que estoura as armadilhas. No Salmo 124, no versículo 7, recentemente nós pregamos sobre este Salmo 124, e no versículo 7 a Bíblia diz: a nossa alma escapou como laço, como o pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. Aí mais uma vez nós vemos aí o grande poder de Deus, porque o inimigo, ele tem as suas armadilhas, seus laços, e ele trabalha. Certa vez perguntaram-me: o inimigo é onisciente? Não, onisciente é só Deus. Os irmãos lembrem-se sempre desta verdade. Onisciente é Deus. A onisciência é um atributo de Deus, uma qualidade de Deus. Porque ai de nós se o inimigo conhecesse os nossos pensamentos. Mas quem conhece os nossos pensamentos e tem poder para penetrar nos nossos pensamentos e dirigir nossas vidas e cuidar de nós e direcionar os nossos caminhos, é só nosso Deus. Sabe por quê? Porque foi Ele que nos criou, foi Ele que nos fez. Mas como o inimigo tenta as pessoas de trabalho? Em cima, em virtude da nossa natureza pecaminosa. Certa vez eu li um livro onde o autor diz, num dos tópicos: o inimigo conhece a tua bagagem. Ele conhece. Então, sendo conhecedor dos nossos pontos fracos, das nossas fragilidades, ele vai trabalhar para que coisas desagradáveis, tragédias, coisas muito ruins venham acontecer conosco. Por quê? Por causa da nossa natureza pecaminosa. Mesmo convertidos a Jesus Cristo, nós continuamos neste mundo, nós continuamos vivendo neste corpo. E todos nós temos as nossas fragilidades. E o inimigo conhece.
Então, a palavra de Deus, ela deve permear, encher nossas mentes. Por isso que precisamos nos alimentar da palavra. O Senhor Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Porque a palavra, ela serve como freio. A palavra de Deus, ela serve como orientação para que nós possamos corrigir, através do ensino da palavra, nossos erros, fortalecer através da palavra os nossos pontos fracos, nossas fragilidades. Então é através da palavra que eu sei, que eu aprendo que eu não devo furtar, que eu não devo mentir, que eu devo evitar a cobiça, a avareza, que eu devo honrar meus pais. É através da orientação que eu recebo da palavra que eu vou vencer as minhas fragilidades. Então, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, o Evangelho que Deus nos deu na pessoa de Jesus, ele trabalha para nos dar transformação, libertação e também nos orientar para evitarmos, através da sabedoria que a palavra de Deus nos dá, evitarmos as armadilhas, os laços que o inimigo tem preparado. Quantas pessoas, amigos nossos, membros das nossas igrejas, nós todos estamos inseridos nesse contexto. Somos apanhados no laço. Caímos no laço. Mas quando nós oramos, buscamos a direção de Deus para nossas vidas, então o Senhor, a Bíblia está dizendo, o laço quebrou-se. Quebrou sozinho? Não. Alguém quebrou o laço, e esse alguém foi Deus, o nosso Deus. Então está aí bem claro, mais uma credencial do Evangelho, a nossa libertação. O Senhor trabalha operando libertação, salvação. Lá em Filipos aconteceu a libertação de Paulo e Silas, e aconteceu a salvação do carcereiro e toda a sua família. Porque o que Deus tinha no seu plano não era especialmente a libertação de Paulo e Silas. Eles já eram servos de Deus. Eles já estavam inseridos no projeto missionário de Deus. Agora, o que Deus tinha em plano era a salvação do carcereiro, a salvação daquele homem, a salvação da sua família. Porque uma alma, o Senhor Jesus disse, vale mais do que o mundo todo, o mundo inteiro. E Deus tinha no seu plano a salvação daquela vida, a salvação daquela família e a salvação de muitas pessoas, milhares, milhões de vidas que se converteram e estão ainda se convertendo, ouvindo esta palavra. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, você e a sua casa, você e a sua família. Este Evangelho, as credenciais do Evangelho, traz para nós a vida eterna, salvação da condenação eterna, da separação eterna de Deus. Esta salvação tem seus aspectos que abrangem nossas vidas em seu todo. Vida espiritual, vida psicológica, a vida emocional, a vida física, a vida social. Receber a salvação é receber o maior presente que um ser humano possa ou pode receber de Deus. É a maior bênção, porque a salvação ela é abrangente. Não é apenas a salvação da alma. A pessoa foi salva quando a pessoa entrega a vida a Jesus Cristo.
ela muda em todos os sentidos, muda em todos os aspectos, muda a aparência, muda a saúde, porque os maus hábitos são deixados para trás. A pessoa, através do ensino da palavra, ela vai aprendendo. Se ela for pondo a palavra de Deus em prática, ela vai aprendendo o que realmente faz bem para a sua vida psicológica, para a sua vida física, para a sua vida espiritual. Ela vai aprendendo o que faz bem para a sua família. Ela evita o pecado, ela evita o desperdício, evita a perdição, porque são os desperdícios que nos conduzem à perdição. Às vezes a pessoa desperdiça dinheiro, às vezes as pessoas desperdiçam a saúde, passando noites em orgias, sem dormir, desperdiçando a saúde, desperdiçam-se os bens. Outros chegam ao ponto de desperdiçar tudo, desperdiça a família, desperdiça os bens, desperdiça a saúde, e depois ele quer o quê? Aí desperdiçou tudo, vai colher o quê? A perdição eterna. Mas o Evangelho, ele tem esse poder, ele é uma credencial de Deus, que vem para nos beneficiar, através do Senhor Jesus Cristo, para nos abençoar, para nos tirar daquele caminho de perdição, de desperdício, e transformar as nossas vidas, nos dando, então, a salvação eterna. E a salvação, ela, como eu já disse, ela é abrangente. Ela nos supre em todos os aspectos da existência. É uma salvação, é um evangelho democrático. A Bíblia está dizendo: eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de quem? De todo aquele que crê. Olha aí, é para todas as pessoas, independente de raça, sexo, nível acadêmico, social. É a salvação que vem para todos, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você crê? Mas é importante nós observarmos como eu estou crendo, como nós estamos crendo. Porque é para a salvação de todo aquele que crê, de todo o seu coração. Como nós temos crido, para todos os que creem, mas creem de todo o coração, que tem Jesus como único e todo suficiente Salvador, conforme já falamos. Este Evangelho não trata daquilo que o homem pode fazer por sua salvação. Este Evangelho que Deus nos deu na pessoa de Jesus, ele não trata esse assunto, esse aspecto que muitas pessoas creem. O que eu posso fazer pela minha salvação? Porque a salvação não é conquista humana. Salvação é presente que Deus dá. Salvação, ela vem do coração de Deus para o nosso coração. Então, o que eu preciso fazer? Aceitar o presente que Deus está me dando. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Vamos falar juntos? Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém se orgulhe. Então, este Evangelho, ele não trata daquilo que nós podemos fazer pela nossa salvação, mas ele trata daquilo que Deus já fez por nós. Ele trata, ele cuida, ele orienta,
Ele nos ensina tudo aquilo que Deus já fez por mim e por você. Tudo aquilo que Deus já fez por nós. Não é uma mensagem do que Deus exige de nós. Não é. Não é uma mensagem do que Deus exige dos homens. Mas é uma mensagem daquilo que Ele oferece. Então Ele nos oferece vida. Por esta razão, Jesus fez um magnífico convite lá, registrado em Mateus 11, 28. Vinde a mim. Mais uma vez está aí a democracia do Evangelho. Vinde a mim todos, sem nenhuma discriminação. Todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Magnífico convite do Senhor Jesus Cristo. Então, não é uma mensagem do que Deus exige, melhor dizendo, mas do que Deus nos oferece. E o que Ele nos oferece é perdão, graça, paz, esperança, tudo isso em Jesus Cristo, seu amado Filho. Nós vivemos dias onde nós estamos preocupadíssimos com os bens materiais. Domingo à noite eu falei sobre esse assunto. Estava lendo nos primeiros capítulos do livro de Eclesiastes. E nós vemos ali uma declaração profunda de Salomão, o grande rei de Israel. Eu digo grande porque na sua época a Bíblia diz que não houve e que nem depois haveria homem com tanta sabedoria como Salomão. Mas no capítulo 2 ele chega à conclusão que tudo não passa de aflição de espírito e de vaidade. No versículo 10 de Eclesiastes ele diz assim: e tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhe o neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção e de todo o meu trabalho. Depois ele fala no versículo 11 e 12: e olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu trabalhando tinha feito. E eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Sabe por quê? Porque ele não colocou Deus em primeiro lugar na vida dele. Todos os bens que Deus nos outorga são bênçãos, se nós soubermos conviver com estes bens, colocando Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. O Santo Evangelho de Jesus Cristo vem para nos abençoar, para nos salvar, nos libertar. São as credenciais, nos fazer bem-aventurados, felizes e mais do que felizes, desfrutando das bênçãos espirituais. Repito, perdão, graça, paz, misericórdia, esperança, humildade, amor, a fé, os valores que o dinheiro não pode comprar. Que Deus possa ter falado aos nossos corações. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus por este momento? Bendito Deus, soberano Senhor, nós te glorificamos, ó Deus, pela tua santa palavra, pelo teu santo evangelho. Quantas vezes temos ouvido, ó Deus, a tua palavra? Quantas vezes, ó Deus, o Senhor já nos abençoou, nos concedendo a oportunidade de meditar na tua santa palavra.
mas que esta palavra possa, ó Deus, causar um impacto em nossas vidas. Assim como aconteceu, ó Deus, com o carcereiro lá de Filipos, com o apóstolo Paulo, Silas, que sentiram o grande milagre que o Senhor operou. Que o Senhor possa, ó Deus, também operar ainda milagres em nossos corações, nos libertando, ó Deus, dos laços, quebrando os laços que o inimigo das nossas almas arma, ó Deus, nos nossos caminhos. Que o Senhor possa nos dar sabedoria, que nós possamos, ó Deus, ter prazer em aprender a Tua Santa Palavra. Senhor, nos auxilie com o Teu Espírito Santo. Dá-nos, ó Deus, inteligência, sabedoria. Pai querido, salva vidas para a Tua glória, para a Tua honra, Senhor. E que nós possamos crer que Jesus Cristo é o único e todo suficiente Salvador. Que o Teu Santo Evangelho é o Teu grande poder atuando em nossas vidas. Nós oramos, ó Deus, no nome santo de Jesus. Amém, meu Deus.